Vou tentar comentar algumas perguntas relacionadas às funções executivas. As funções executivas são desenvolvidas no nosso cérebro, né, pelo neocórtex, né? O neocórtex é uma parte do cérebro, então se a gente fizer uma análise e a partir dos estudos da neurociência, existem 3 cérebros. Existe o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano é aquele responsável pelas funções neurovegetativas. É aquele responsável pela deglutição, pela respiração. Então, a gente não precisa ter consciência da respiração para respirar. A gente precisa ter consciência da deglutição para deglutir. São coisas que são usadas instintivamente, né, digamos assim. A gente não precisa ter consciência de que a gente vai... Se a gente colocar a mão em algo que é quente, a gente tira rapidamente. Esse reflexo, esse movimento reflexo de retirar a mão quando a gente toca em algo que é quente, é fruto desse cérebro reptiliano, né? Que é aquele que está no modo da luta ou da fuga, do enfrentamento, ou da fuga ou da esquiva, né? Que é uma função de todos os seres vivos, né? De manter a sobrevivência. Existe o cérebro límbico. O cérebro límbico é aquele responsável pelas emoções. E as emoções, elas estão muito relacionadas também à memória, razão pela qual a gente aprende muito mais rápido determinado tipo de coisa se a gente colocar uma cor nessas coisas, né? Se a gente colocar um pouco da nossa emoção. Então, nós, no geral, aprendemos a partir de 2 maneiras, ou através da repetição, ou através da intensidade do estímulo. Ou seja, quando algo é algo muito forte que acontece tanto para o bem quanto para o mal, no geral, a pessoa não esquece, né? Então, o dia mais feliz da vida ou o dia mais triste da vida da pessoa naquele momento, até aquele momento, ela não esquece, né? Por quê? Porque entra como se fosse um trauma. A pessoa não tem como ela não memorizar aquilo. Existe também o neocórtex. O neocórtex, esse sim, é responsável pelas funções executivas, né? Então, de concentração, atenção, de raciocínio, de controle dos impulsos, de reflexão sobre causas e consequências dos atos, né? E o nosso neocórtex, ele só está totalmente maturado depois dos 25 anos de idade. É o que dizem as neurociências até os estudos atuais, né? A gente sabe disso. Ou seja, essas funções executivas, para que elas possam ser desenvolvidas, a gente precisa estar no modo da sobrevivência. Desculpa, a gente precisa estar no modo do crescimento. Razão pela qual, e aí eu queria falar, porque eu poderia dar diversas perspectivas a respeito do foco, da concentração, de maneiras da gente conseguir desenvolver essas estratégias comportamentais mais funcionais, para ter mais foco. Mas eu queria falar um pouco sobre o distresse, né? O distresse é o estresse ruim. Então, existem 2 características do estresse. O estresse que é bom, que é positivo, que é aquele que nos motiva a acordar de manhã, a trabalhar, estabelecer e alcançar metas, que é o eustresse. E existe o distresse, que é aquele estresse ruim, como se você tivesse todos os dias, como os homens da antiguidade, o período paleolítico, neolítico, que eles tinham que se enfrentar constantemente ameaças, como, tô dando exemplo assim, como o leão, digamos, o urso, né? Então tava sempre ali no modo da luta ou da fuga. Então, assim, o distresse, ele é extremamente emborrecedor. Essa ideia eu trago do médico Laí Ribeiro, que é um médico que ele é nutrólogo e cardiologista, e ele fala justamente isso, que o estresse, ele é emborrecedor. Por quê? Porque, no geral, quando a gente está sob forte cargas de cortisol e de adrenalina, né, que no geral são os hormônios do estresse, aqueles que nos colocam sob esse modo da sobrevivência,
né? Porque quando a gente está com muito estresse, o sangue, que devia estar totalmente direcionado para as vísceras, né? Para o crescimento dessas vísceras, né? Estômago, intestino, os órgãos reprodutores, o sistema respiratório. Quando a gente está sob forte estresse, sob uma sensação de ameaça, esse sangue ele vai ser totalmente distribuído para os braços e pernas, para que a gente possa realmente desenvolver esse mecanismo instintivo de lutar ou de fugir. Então, quando a gente está no modo da sobrevivência, a gente sai do modo do crescimento, né? E o modo da sobrevivência é justamente o modo que é usado pelo nosso cérebro reptiliano. Ou seja, o sangue, ele vai ser totalmente direcionado para essa parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, e a gente vai ter muita dificuldade da concentração. Vamos ter embotamento afetivo, embotamento cognitivo, porque raciocínio nessas horas, concentração e foco, não é o objetivo. O objetivo é a sobrevivência. Razão pela qual, muitas vezes, quando as pessoas se queixam que não conseguem se concentrar, que não conseguem focar atenção em determinado do trabalho, na academia ou na escola, na faculdade, está relacionado, muitas vezes está estritamente relacionado com forte carga de estresse. Então, é possível, através da alimentação, estilo de vida, a própria psicoterapia vai ajudando o paciente, o sujeito, a desenvolver estratégias comportamentais mais funcionais para lidar com privação, frustração e obstáculos, né? Entendendo que muitas vezes não é a situação em si que causa a emoção negativa de medo e essa ativação fisiológica, né? Essas ativações neurovegetativas de angústia, por exemplo, mas muitas vezes tem a ver com os pensamentos. Então, às vezes a pessoa ela acredita que está vivendo uma situação que é ameaçadora e pelo fato de acreditar naquilo, como se ela estivesse todo dia lutando contra um leão ou contra um urso, e aí o fato dela acreditar nisso faz com que ela sinta as emoções de medo, né? Que o medo é uma emoção básica que está na base é uma emoção básica, né, de todo ser humano, e está no cerne da angústia. E faz com que a gente tenha essas ativações fisiológicas, as ativações neurovegetativas e os comportamentos de segurança, luta e fuga.